depois, é isso que agora o homem é como de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, sim. Conhecer, por isso que eu falei, leiam a Bíblia inteira. Em certo sentido, ele se tornou como Deus. Ele consegue experimentar em um nível, porque ele experimentou o bem que vem de Deus e o mal próprio. Ele não consegue ser como Deus, porque Deus experimentou o mal? Não. Onde diz na Bíblia que Deus experimentou o mal? Eva parou só como Deus, né? Vocês serão como Deus, beleza. Não, vai ser conhecedor do bem e do mal. E aí? Eles conheciam o mal até ali, para ter noção das implicações? Qual que era o parâmetro de mal deles? A vida deles era muito fácil. Não tinha mal. Não tinha que acordar às 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã. Ou se você for mais preguiçoso, 7 horas da madrugada. Mas o ponto é... Você está grave, você tem uma exceção aí. Mas eles não se tornaram conhecedores do bem e do mal, e eles não se tornaram como Deus. Eles se tornaram, em algum sentido, conectados ao mal que eles cometeram. Eles apodreceram. Então eles perderam a conexão que havia com Deus. Uma conexão de filho, um caminho aberto. Então, quando a mulher viu, pecado dos olhos, que a árvore parecia agradável para o paladar, ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu. E deu ao seu marido, que comeu também com ela. Então, não sei se você sabia, mas as traduções mais clássicas diz que ele comeu com ela, ele estava lá. Não é igual na nossa cabeça, em algum lugar, que fala, não, ela comeu, chegou perto dele, não vou contar pra ele não, come esse negócio aqui, esse bagulho é louco, vai ficar loucão. Não existe isso. O homem estava lá e negligenciou a liderança. Cobra fala? Você já viu cobra falar? Se uma cobra, ela é de plástico. Mas você já viu alguma cobra falar? Se você vê uma cobra falando, senta o pau na cobra, não bate papo com ela não. Sai correndo, bota fogo, faz alguma coisa. Todos os animais não falam. Deus criou desse jeito. De repente um miserável vem falando. Bem, não está descrito, né? Mas pelo contexto linguístico, eu sigo a linha que os animais não falavam. Então foi um evento de fato sobrenatural aqui. E aí ele faz o quê? Deixa eu ficar aqui sendo um Zé Mané omisso. Bate lá, bate o papo lá com a cobra, isso é a coisa mais comum do mundo. Deixa eu ver. Olha que coisa bonita, uma mulher conversando com uma serpente, falando pra gente desobedecer a Deus. Senhores, senhoras, senhores, por favor, o que eles fizeram foi enfiar o pé na jaca. Eles tinham que se lascar mesmo. E nós temos que nos lascar mesmo, porque nós desprezamos Deus. Isso daqui é desprezar Deus. Isso daqui é dar um tapa na cara de Deus, aqui no coração, como se eles pudessem. Eles rejeitaram Deus e cada pecado é isso. É falar, Deus, dane-se a sua palavra. Eu vou viver do jeito que eu quero. Pode não parecer sério, pela construção, não está num tom de seriedade como nós estamos acostumados, mas essa é a construção de Gênesis, essa é a narrativa, é chocante. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Não era um problema antes, quando eles não precisavam se autoafirmar, se afirmar na sua imagem, mas agora é. Então eles tentaram se cobrir, e aqui está um dos tristes casos. Nós estamos tentando nos cobrir até hoje. Nós estamos tentando nos cobrir com diplomas, com celular, com carro, com corpo malhado, com a rede social, com balada, bebida, droga, com igreja, com coisas religiosas também, com tudo que a psicologia tem para me vender de autoestima, ou com família, qualquer coisa pode ser um ídolo. Então aconteceu uma queda, a qualidade era uma e caiu. Espiritualmente, moralmente, fisicamente, afetivamente. O pecado tem impactos
em todos os níveis. Em todos os níveis. E afeta todo mundo. Seu pecado tem tudo a ver com a sua família, com a sua comunidade, com o seu cônjuge e com a sociedade. Não, mas eu faço escondido. O seu pecado tem tudo a ver com a sua família, com a sua comunidade, com a sua igreja, com o seu cônjuge. É feito dominó, né? Sim, o apodrecimento moral não vai conseguir ficar escondido muito tempo. O apodrecimento, o erro, a distorção e a deformação não vai ficar escondida. Tanto que não parece absurdo o que eles fizeram, se a gente não entende o contexto. Pô, desobedeceram a Deus, mas não é assim tão absurdo. Mas qual que é o desdobramento para a próxima geração? O que acontece com os filhos deles? Quem matou quem? Você ia matar. Não é Abel matou Caim, entendeu? É um jeito de gravar para você, entendeu? Não mata ninguém. Caim, o filho mais velho, o filho que deveria cuidar do outro, mata Abel, o filho que foi aceito por Deus e obediente. E sabe qual é a resposta? Sou eu responsável pelo meu irmão? Tenho nada a ver com isso. Olha a distorção social do pecado. Primeiro eles se cobrem. Na próxima geração, um mata o outro. E leia até Gênesis 5 que você vai ver que o negócio vai ficar do jeito que o diabo gosta. Então houve uma queda, uma deturpação. Tem uma frase de um teólogo que eu gosto bastante, o Francis Schaeffer, e o Domingos gosta bastante também, porque ele sempre cita. Umas 3 vezes em cada pregação. Nós nos alienamos de Deus, dos outros, da natureza e de nós mesmos. Então você fala, você tem um problema. Você não tem qualquer problema. Você tem um problema com Deus, você tem um problema com os outros, você tem um problema com a natureza e você tem um problema consigo mesmo. Se 1, 2, 3, 4. 3 estiverem alinhados e um não, você ainda não consegue ficar em paz. Se 2 estiverem alinhados e 2 não, você não consegue ignorar. Nós podemos mentir para nós mesmos. Pode estar tudo externamente certo, mas a gente sabe o problema. Está lá, desestruturando a ordem. Então, a gente precisa de uma solução que tenha efeito a partir de Deus com o outro, que molde a minha maneira de lidar com a sociedade, com a natureza, e que molde a maneira de lidar comigo mesmo. Eu preciso de uma solução holística, de uma solução integral, de uma solução que resolva o problema de dentro para fora. Então tem um desenho aqui, Deus, risquinho de Deus é tipo de brilho, de grandeza, é especial. Se algum dia você vê algum desenho meu com risquinhos, é porque você é especial. Deus, o homem, e ele começa a apodrecer. E quando eu falo homem, eu não estou querendo dizer Adão aqui, estou querendo dizer humanidade. Ela começa a cada vez mais se distanciar. Aqui ela tinha reflexos de Deus e vai ficando cada vez mais contaminado. E aí tem uma separação, que é o pecado. Não foi Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se levantou contra Deus. É importante nós lembrarmos disso. Ele se afastou, né? O homem se levantou contra Deus. Ele não ignorou apenas Deus. Ele se levantou contra. Ele quis destruir a ordem criada. Ele não tinha noção de tudo o que aconteceria. Assim como eu e você não temos noção de cada pecado, de pensamento, de atitude, de falta de amor, enfim, das idolatrias dos nossos corações. Mas isso nos afasta, isso nos coloca em oposição. Porque ele é o quê? Se ele é soberano e ele diz uma coisa e eu deixo de fazer o que ele diz e faço o direto oposto do que ele diz, eu estou me colocando contra quem? Contra ele. É simples. A desobediência faz sentido. A desobediência faz sentido e a nossa experiência corrobora isso. Um outro versículo aí, alguém leia por favor, em alto e bom som. Agora.
Do 4 ao 7? Ah, tá. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Com suas línguas enganam, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Essa descrição aqui é de quem? Paulo? De nós, né? É o nosso raio-x. É uma descrição. A ideia de Paulo foi escrito por outro cara, que eram chamados de amanauenses, que eles escreviam o que o outro ditava. Eu acho que é Aristarco o nome dele, não me lembro. Ou é um nome muito doido. Porque todos eram nomes muito doidos, né? Só é comum porque Paulo ficou famoso, porque senão a gente ia chamar, sei lá, Xingu ou Poró aqui no Brasil. Mas aí a gente foi colonizado, a gente acha Paulo normal, João normal, enfim. Mas o ponto é, ele está dando o diagnóstico. Na verdade é a certidão de óbito isso daqui, né? Isso é a nossa certidão de óbito. Não importa o que a psicologia disser, o que os coaches disserem, o que a sua autoestima disser, o que brota do seu coração longe de Deus é isso aí. Você sabe que não é justo. Você sabe, por isso que você esconde os seus pecados. Por isso que você quer que os outros te vejam como uma pessoa respeitada e do lar, em alguns casos. Ou respeitada do escritório, ou bem-sucedida, ou qualquer que seja o seu padrão. Você não quer se mostrar como a podridão do seu pecado é. E eu também não. Nós somos assim, está em nós. Nós sabemos que temos que nos cobrir. Só que isso é tudo folha de figueira. Não resolve o problema. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus do jeito que Ele quer. Existem pessoas que buscam o seu Deus do jeito que elas querem. Agora, buscar ao Deus verdadeiro, que se revela na Escritura, Criador e sustentador, do jeito que Ele quer, se Ele não vem até nós, e vindo até nós a gente ainda rejeita. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Sabe o que é inútil? Do grego, inútil. Inato para boas obras. É uma panela que está furada. É uma faca que não corta. É uma colher que ficou reta. Você não consegue equilibrar a comida. Então é essa a ideia de inutilidade. Inútil para todo bem, para refletir o caráter dele. Inútil para se relacionar com ele. Inútil para viver em uma correspondência como criatura de Deus. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. É legal que ele dá uma ênfase. Não há ninguém que faça bem. Pensando bem. Nenhum sequer. Tá bom. Com as suas línguas enganam. Você já falou mentira? Você já foi enganado? Pois é. É porque somos nós. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. A boca está cheia porque veio de outro lugar antes. Da onde veio? Coração. Sempre que Do cérebro. O termo bíblico é coração, mas são funções cerebrais. Só queria zoar vocês. Mas a pessoa pensa porcaria antes. Brota dela. Só que da onde brotou o que foi para o cérebro? Aí foi do coração. Aí foi do centro. Está brotando do que ela é. E nós somos isso. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Jesus falou que aquele que odeia seu irmão é como se tivesse assassinado. Então eu derramei sangue no coração. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Nós produzimos guerra. A guerra não se produz. Nós produzimos guerra. Pode ser uma guerra de travesseiro. Pode ser a guerra por quem tomou o último danoninho. Pode ser a guerra porque alguém cortou sua frente. Ou porque alguém pegou a sua tese de pesquisa de 1 ano e tirou seu nome e ficou com o nome dela. Não importa, nós fazemos guerra. Nós somos inquietos, nós queremos brigar. Aos seus olhos, a última frase, é inútil temer a Deus. Esse é a nossa certidão de óbito. Esquadrinhe, avalie seu coração.
Cada pecado que você e eu cometemos é uma conclusão. É inútil temer a Deus. É inútil gastar tempo pensando nisso. É inútil fazer do jeito que Ele quer. É inútil manter minha mente pura, os meus olhos puros, meu bolso puro. É inútil fazer do jeito dele. Deixa eu fazer do meu jeito mesmo. Cada pecado nosso tem essa raiz. Porém, o homem caiu e aí, acabou? Fim de jogo? Fatality, já era. Você quer ver uma das provas que você é ruim? Você quer ver? Essa daí já lembra. Você quer ver? Ó, você é ruim. Você tem dúvida que você é ruim? Ó, por que você gosta do Fatality no Mortal Kombat? Fico tentando aprender pra fazer toda vez. Por que você quer ver aquilo? Por que você torce por coisas sangrentas? E no fundo todos nós torcemos. Seja briga de mulher de puxar cabelo e dar tapa, seja MMA. A gente tem essa sanguinolência na gente. Essa violência. Isso daí não é um negócio que veio de lugar nenhum. Não. Já provei que você não é bom. Mas agora eu vou trabalhar com outra coisa. Deus, ele ficou parado. Falou, não, que dó, hein? Estragou a criação. E agora? Não. Que dó é muito característico. Que dó, não. Que dó. Não posso fazer nada. Poxa. Nossa, tinha tudo para dar certo. Não, não é isso. Ficou surpresa. Ele é o Deus soberano que rege todas as coisas, que controla todas as coisas. E ele vem em busca. Deus é o primeiro missionário. Ele é o primeiro que vai atrás de outro e fala, ei, e aí? O negócio tá feio pro seu lado, malandro. Mas eu vou te dar uma solução. E aí você tem todo o sistema sacrificial de Israel, começa com Abraão, blá, 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 Davi, a estrutura de um povo que deveria refletir